Polícia Militar prende mandante de homicídio em Piracicaba. O acusado foi encontrado em uma casa de acolhimento. Um revólver foi apreendido no meio de seus pertences. Câmeras de segurança registraram os acusados com a vítima que havia sido sequestrada e, em seguida, assassinada. A vítima estava dormindo. Ela foi abordada dentro do quarto dela por 3 pessoas. Agora, a Polícia Civil trabalha para esclarecer a motivação. Ainda que durante o curso do processo fale, olha, eu não participei do homicídio, mas eles tinham conhecimento de toda a conduta. E em Limeira, homem foi preso pela GCM após agredir a mulher e a enteada, que está grávida de 6 meses. Ele utilizou um facão para as ameaças. Jogou ela no chão, desferiu socos e chutes, assim como sua mãe, que é a esposa do mesmo. E amanhã é feriado em Rio Claro. Vamos saber como ficam os serviços públicos. E ainda, Rio Claro recebeu a visita de um dos autores mais lidos do Brasil na atualidade, Itamar Vieira Júnior, que falou sobre livros, carreira e mercado editorial. Eu acredito que isso criou uma identificação importante, forte com o leitor. Acho que isso passa por mim também. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando do caso de Piracicaba, em que um homem matou o colega de trabalho junto com outros 2 comparsas. Ele estava foragido, mas foi preso ontem pela Polícia Militar. A equipe composta pelo cabo Rec e a soldado Letícia recebeu informação de que o acusado estava em uma casa de acolhimento. Com o apoio das equipes do comando da Força Patrulha e pelotão Alfa da 4ª CIA, os policiais foram então até o endereço, encontrando o indivíduo em um dos quartos da instituição. Ele foi identificado e sobre a cama em que se encontrava deitado havia uma sacola plástica contendo seus pertences pessoais, além de um revólver calibre 22 com numeração suprimida, um aparelho celular e também documentos pessoais. Foram localizadas também as roupas e o calçado utilizados no momento do crime. Questionado, ele confessou a autoria do homicídio e, em relação ao armamento, disse que pegou emprestado, alegando temer por sua integridade física em razão da comoção popular gerada pelo crime e da divulgação de sua imagem nas redes sociais. Ele então foi preso e conduzido ao plantão policial juntamente com os objetos apreendidos para as providências de polícia judiciária. Então esse terceiro indivíduo foi preso ontem pela Polícia Militar na cidade de Piracicaba. E ainda sobre este caso, câmeras de segurança, olha só, registraram os 3 acusados momentos antes de matarem a vítima. Eles estavam próximo a um campinho de areia e depois o homem foi morto por estrangulamento. A delegada da Delegacia de Homicídios deu detalhes das investigações e busca agora esclarecer a motivação. Nas imagens gravadas na noite do crime, a vítima aparece ao lado dos 3 homens que mais tarde seriam apontados pela Polícia Civil como suspeitos do assassinato. Foi nesta área de lazer no bairro Secap, em Piracicaba, que o corpo de Lismar Santos de Jesus, de 34 anos, foi localizado. As investigações apontam que depois de ser trazido para cá, ele foi morto por estrangulamento. O que a gente sabe é que a vítima estava dormindo. Ela foi abordada dentro do quarto dela por 3 pessoas, os 3 investigados, foi retirada do quarto e levada para essa área de lazer, onde o corpo depois foi localizado com ela assassinada. Segundo a investigação, a vítima conhecia um dos suspeitos presos. A vítima e um dos acusados eram funcionários de uma padaria. Um dos acusados, ele foi demitido na sexta-feira. Então mas ele ainda tinha ali os pertences dele nesse quarto que eles dividiam. E foi tendo esse acesso ao quarto que ele ingressou ali e sequestrou a vítima com o apoio de mais 2 pessoas.
Apesar disso, de acordo com a delegada, ainda não é possível estabelecer uma relação entre a demissão e o homicídio. Horas depois da localização do corpo, 2 suspeitos foram presos pela Polícia Civil. Nós fomos acionados na manhã de domingo. A equipe imediatamente se deslocou e começou a analisar imagens de câmeras de segurança, recaptar também imagens de câmeras de segurança que haviam nas imediações do local onde o corpo da vítima foi localizado. Com essas imagens, nós localizamos 3 investigados e identificamos também os 3 investigados. Com isso, foram realizadas as diligências com o apoio da Polícia Militar para a prisão deles, em flagrante. 2 deles foram presos em flagrante, os 2 têm passagens criminais e um deles estava de saidinha, era para retornar hoje para o sistema, quando foi preso ontem em flagrante. Durante as diligências, os investigadores apreenderam nas casas dos suspeitos roupas e um par de tênis que aparecem nas imagens analisadas pela polícia. O tênis que o outro investigado estava na filmagem também foi apreendido na casa dele, inclusive com areia e tinha sido lavado, porque é um campinho de areia ali. Então, indicando mesmo que eles estavam tentando se livrar da responsabilidade penal que é imputada para eles. Eles vão responder pelo mesmo crime, todos, né, que são sequestro, organização criminosa e homicídio qualificado. Eles sabiam ali que eles estavam sequestrando a vítima para assassinar a vítima. Então, ainda que durante o curso do processo fale, olha, eu não participei do homicídio, mas eles tinham conhecimento de toda a conduta. Estavam cientes e, como nós dissemos aí, um deles, um indivíduo de 45 anos, ele estava de saidinha, como a delegada mencionou, e precisaria voltar, né, na data de ontem para a penitenciária. E você viu também que foi um trabalho em conjunto aí da Polícia Civil e Polícia Militar para tirar esses 3 indivíduos criminosos aí de circulação. Nós vamos continuar acompanhando para saber qual foi a motivação desse crime. E em Limeira, um homem foi preso por violência doméstica. Ele chegou a agredir a enteada que está grávida de 6 meses e fez também ameaças contra ela e a mãe, que é companheira do acusado. Ele utilizou um facão que foi apreendido. O acusado não tinha passagens, mas de acordo com as vítimas, é usuário de drogas. Vamos ouvir o GCM que atendeu a ocorrência. Chegou para a nossa central uma denúncia feita pelas vítimas que estariam próximo da residência, que teriam sofrido uma agressão pelo seu esposo, assim como ele também teria agredido a sua enteada, estaria em posse com uma arma branca, um facão. Elas alegam que ele já é usuário de crack, foi internado cerca de 15 vezes e na data de hoje ele estava virado sob efeito do ilícito e entrou em discussão com as duas, no qual ele pegou uma xícara e arremessou na direção delas, acertando ali o veículo e partiu para cima de ambas, jogando elas no chão. A enteada está grávida de 6 meses e jogou ela no chão, desferiu socos e chutes, assim como sua mãe, que é a esposa do mesmo, já uma idade já um pouco mais avançada. E ele correu para pegar o facão que ele tem na residência e correu para cima delas com o facão. Foi quando elas conseguiram, nesse meio tempo, se evadir do local, saiu correndo e conseguiu adentrar dentro de um carro e sair do local. Ele tinha amarrado ali o portão da sua residência com um fio para dificultar a entrada da equipe. A gente conseguiu ali, a utilização da força, adentrar o imóvel. Ele saiu do imóvel ali da sua casa, veio em direção da equipe. Foi perguntado mesmo onde estaria essa arma branca, esse facão, ele disse que já estaria guardado. Ele estava bastante alterado, situações claras ali, visíveis de entorpecente. Foi pedido para o mesmo ali virar de costas, foi feita a algemação devido ali ao histórico de agressividade. E agora o mesmo foi trazido para a Santa Casa para realizar os exames cautelares. As vítimas foram conduzidas por uma viatura como a GCMF, onde passou pelo PA, passaram por medicação, estão bastante nervosas, estão aqui pela DDM e o caso está sendo analisado pelo Delpol de plantão aqui dentro. E olha, em Rio Claro é feriado amanhã, 24 de junho, aniversário de 199 anos da cidade. Vamos ver como ficam os serviços públicos.
Durante o aniversário da cidade, a coleta de lixo funciona normalmente. Os ecopontos atendem em horário especial nesta quarta-feira. O serviço de cata-bagulho não funciona durante o feriado. O setor de saúde tem plantão nas UPAs do Cervezão e bairro do Estádio e o SAMU atende pela linha 192. As farmácias municipais, tanto do Cervezão quanto do bairro do Estádio, atendem todos os dias das 7 da manhã às 7 da noite. Já o DAI atende exclusivamente pelo 0800 019 0505. O comércio de rua não funciona no dia 24. Já no shopping, as lojas, quiosques e os setores de entretenimento e lazer atendem em horário especial. O setor de alimentação funciona normalmente. Quarta-feira de sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. Em Rio Claro, mínima de 14 e máxima de 18 graus. Em Limeira, a mesma oscilação, mínima de 14 e máxima de 18. Em Piracicaba, os termômetros oscilam entre 13 e 18 graus. E a seguir, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou as inscrições para 2 processos seletivos destinados à contratação de professores da rede estadual. E ainda, Encontro Literário trouxe a Rio Claro o autor Itamar Vieira Júnior, que falou sobre livros, carreira e mercado editorial. Estamos de volta por aqui com a RC Notícias e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou as inscrições para 2 processos seletivos destinados à contratação de professores da rede estadual. Confira os detalhes. A seleção é voltada a profissionais com formação em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogos. Para as vagas de ensino fundamental e médio, as inscrições vão até o dia 25 de junho. Já para o ensino médio técnico, vão até o dia 26. As vagas estão distribuídas em todas as regiões do estado de São Paulo, incluindo o interior paulista. O valor da taxa de inscrição para a prova é de R$ 60 e a remuneração para a jornada de 40 horas semanais é de R$ 5.565. As provas estão previstas para agosto e a contratação é por tempo determinado. Os aprovados poderão permanecer ligados ao SEDUC por até 3 anos. Mais informações podem ser consultadas em conhecimento.fgv.br. Pedro Gaspar, de Rio Claro.
Vagas de emprego hoje em Rio Claro para auxiliar de produção, ajustador de bancada, eletricista, almoxarife, pedreiro, serralheiro, encarregado de obras, cozinheiro pleno, auxiliar de processos e vendedora. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636 no centro, ou acessar o portal na internet. E falando de cultura, um encontro literário foi realizado em Rio Claro e os leitores tiveram a oportunidade de conversar e saber um pouco mais sobre a escrita de um dos autores mais lidos atualmente no Brasil, Itamar Vieira Júnior. O autor esteve em Rio Claro para um encontro com leitores e admiradores da obra que já lhe rendeu alguns dos principais prêmios da literatura em língua portuguesa, como o Prêmio Jabuti. Para ele, a troca com os leitores é uma das partes mais importantes desse processo. A experiência é maravilhosa. Nesta semana eu estive em 3 cidades. Rio Claro é a última cidade aqui dessa pequena turnê. E cidades onde eu nunca estive e que eu descobri tem um público leitor forte, importante, e para mim esse encontro me alimenta, né? Me alimenta de muitas maneiras, porque eu acho que o leitor é parte importante desse processo. Autor da chamada Trilogia da Terra, que inclui os livros Torto Arado, Salvar o Fogo e o recém-lançado Coração Sem Medo, Itamar é conhecido por retratar personagens que raramente ocupam o centro das narrativas tradicionais. Eu acredito que isso criou uma identificação importante, forte com o leitor. Acho que isso passa por mim também, a necessidade de escrever essas histórias, porque, de fato, para mim, é como retirar a lente daquilo que é sempre observado para o que não é observado e que merece ser conhecido, né? Os livros de Itamar Vieira Júnior conquistaram leitores em todo o país e levaram a literatura brasileira contemporânea para um público cada vez maior. A capacidade que eu tive de entender a situação do Brasil naquela época, nas questões raciais, e também correlacionar com a história da minha avó, que teve vivências parecidas na narração, e isso me fez com que eu conectasse com o livro. Quem acompanha o trabalho do escritor destaca justamente a capacidade de transformar temas complexos em histórias que dialogam com diferentes públicos. Eu acho que a escrita do Itamar ela é muito potente justamente por ela conseguir transpassar todas essas questões sociais, questões raciais, para uma linguagem simples, mas que tem aquela potência de atingir a pessoa emocionalmente falando, né? Em Rio Claro, o encontro fez parte de uma série de conversas promovidas pelo SESC em cidades do interior paulista. É uma conquista. Nós estamos trabalhando já há muito tempo para que acontecesse uma visita do Itamar Vieira Júnior à nossa região. Itamar Vieira Júnior é hoje, com certeza, um dos mais importantes escritores brasileiros da atualidade. E a nossa região, né, tem muitos leitores dele. E assim, com tanta cultura, a gente encerra o RC Notícias de hoje. Lembrando que você pode rever todas as reportagens lá no portal tvclaria.com.br, no canal no YouTube e também nos seguir lá no Instagram. Desejo a você uma ótima noite, para quem é de Rio Claro, um ótimo feriado. Tchau, tchau.